Eu sempre me perguntei como é possível que uma única frase, dita num sussurro num canto escuro longe de todos, possa quebrar uma vida inteira em dois. Ele disse que eu era a favorita dele, com aquele sorriso falso, aquele tom macio demais, como se estivesse me dando um prêmio. Naquele momento, com apenas 8 anos, eu não sabia exatamente o que estava sendo tirado de mim. Mas senti. Lá no fundo algo se partiu. As pessoas falam muito sobre instinto, sobre aquela voz interna que grita, mesmo quando tudo ao redor finge que está tudo bem. Eu ouvia essa voz, mas ninguém mais parecia escutar. É estranho lembrar disso agora, como se minha memória estivesse dividida em 2 cores. Antes daquela frase, tudo meio embaçado, inocente, quase ingênuo. Depois dela, tudo escuro, pesado, real demais para uma criança. Talvez você ache que eu estou exagerando. Ou talvez, só talvez, você já passou por algo parecido. E aí sabe exatamente o que eu quero dizer. Eu demorei muitos anos para contar isso em voz alta. E hoje, ao olhar para essa câmera, ao olhar para você que está me ouvindo, eu só espero que essa história, tão minha, tão rasgada, encontre algum sentido no seu coração. Porque a verdade é que o inferno às vezes começa com um elogio. E foi naquele instante, com aquela frase envenenada, que minha infância foi arrancada de mim. Meu nome é Lara. Tenho 72 anos. E essa história começa em um bairro pequeno e abafado do interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhece. E ninguém fala sobre o que realmente importa. Cresci numa casa simples, com paredes descascando, cheiro de café passado no pano e um quintal de terra batida onde a gente brincava de casinha. Mesmo quando o mundo lá dentro era o oposto disso. Eu era a filha do meio. Tinha uma irmã mais velha, sempre séria demais para a idade, e um irmão mais novo que vivia doente. Minha mãe passava o dia limpando, cozinhando, tentando controlar o caos com mãos cansadas. E meu pai era um homem que falava pouco, mas quando falava, todo mundo silenciava. Aos olhos dos vizinhos, a gente era uma família como outra qualquer. Meu pai trabalhava duro, minha mãe era devota. A gente ia à missa aos domingos. Ninguém imaginava que o monstro morava dentro de casa e que ele usava um rosto familiar. Eu sempre fui muito sensível. O tipo de criança que sente demais, que observa tudo, que percebe os olhares e as pausas no meio das frases. E talvez por isso, ou talvez por azar, eu virei a favorita dele. Não por ser mais bonita ou mais esperta, mas porque eu era mais quieta, porque eu não reagia. O que eu vou contar daqui para frente não é fácil. Não é bonito, mas é verdadeiro. E se você chegou até aqui, eu te peço, fica, me ouve até o fim, porque essa história não é só minha, é de muitas. Talvez seja, de algum jeito, sua também. Me conta aqui nos comentários, de onde você está me ouvindo agora? Quando eu penso na minha infância, é como assistir a um filme antigo, com aquelas cores lavadas de sol forte e sorrisos que hoje me parecem ensaiados. Nos dias bons, a gente corria descalça no quintal, competindo para ver quem alcançava primeiro o limoeiro torto no fundo do terreno. Tinha uma paz barulhenta ali, galinhas ciscando, panela de pressão chiando na cozinha, rádio tocando modão triste na sala. Eu lembro da minha mãe pendurando roupas no varal, falando sozinha, às vezes chorando baixinho, mas sempre com as mãos ocupadas. Nunca parava, nem para sentir, nem para perguntar. Meu pai, quando chegava do trabalho, jogava as botas num canto, lavava o rosto no tanque do lado de fora e dizia: "Só quero silêncio." E a casa obedecia. A casa inteira tremia um pouco. Na escola eu era quieta, tímida, daquelas que sentam no fundo, que tiram nota boa, mas não chamam atenção. As professoras diziam que eu era uma menina educada demais. Ninguém via o medo por trás da obediência. Tinha um canto do meu quarto, o lado direito, perto da janela, onde eu me sentia segura. Era onde eu desenhava, escrevia em papéis escondidos, criava histórias com finais felizes que nunca vivia. Era meu refúgio secreto. Ninguém entrava ali, nem ele. Ainda, aos domingos, a gente almoçava na casa da minha avó. Mesa farta, risadas forçadas, olhos que evitavam se encontrar por muito tempo. Nessas horas, eu achava que o que eu sentia era coisa da minha cabeça. Porque se fosse verdade, por que ninguém dizia nada?
porque ninguém me olhava como se soubesse. A inocência, para mim, foi uma máscara que eu precisei vestir por muito tempo. Fingir que tudo estava bem, fingir que o medo era só um sonho ruim, mas por trás do sorriso tímido já existia uma criança que carregava silêncio demais. E era nesse silêncio que ele se escondia. A primeira vez que eu percebi que algo estava errado foi num dia qualquer. Um desses dias sem motivo para virar lembrança. Mas virou. Eu estava sentada no chão da sala, brincando com as bonecas quando ele entrou. Minha mãe estava no quintal estendendo roupa. Meus irmãos fora de vista. Só nós dois ali. Ele se agachou devagar, me olhou por um tempo longo demais. O tipo de olhar que não pertence a um pai. E então, sem dizer nada, ele pegou uma mecha do meu cabelo e disse com a voz mansa: "Você é a minha favorita." Eu sorri, porque era isso que eu tinha aprendido a fazer. Sorrir, mesmo quando algo dentro de mim gritava. Mas naquele momento, o sorriso veio travado, a garganta seca, as mãos gelaram. Não sei explicar. Foi como se o ar da sala tivesse mudado, ficado mais denso, mais sujo. Ele saiu logo depois, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse normal. E talvez fosse, para ele. Comecei a reparar em pequenos gestos, toques longos demais no ombro, a forma como ele sempre queria me abraçar antes de dormir, mesmo quando eu já estava deitada, mesmo quando minha mãe já tinha me dado boa noite. Uma noite, acordei com ele sentado na beira da minha cama, no escuro, só me olhando. Quando perguntei o que ele estava fazendo ali, ele riu baixo e disse: "Só vim ver se você estava bem. Eu me preocupo com você mais do que com os outros." Depois disso, eu comecei a dormir virada para o canto, com o cobertor até o queixo, com medo de fechar os olhos. Aos poucos, comecei a me afastar da minha mãe. Não por querer, mas porque ela não via, não notava. Eu gritava em silêncio todos os dias e ela ouvia só o que queria ouvir. Uma noite sentei no meu cantinho, aquele perto da janela, e escrevi num pedaço de papel: "Acho que tem algo errado com o meu pai." E escondi dentro de uma caixinha de madeira que eu mesma tinha pintado com tinta guache. Foi a primeira vez que eu coloquei em palavras o que estava me corroendo por dentro. Foi a primeira vez que deixei de ser apenas uma criança e passei a ser testemunha da minha própria dor. Depois daquilo, tudo ficou diferente, mas só para mim. Por fora, a rotina seguia. Café da manhã com pão amanhecido, meu pai ouvindo o rádio encostado na parede, minha mãe reclamando do preço do gás. Mas dentro de mim, as coisas estavam apodrecendo devagar. O medo cresceu como um mato em terreno abandonado. Não era um pavor gritado, escancarado. Era um medo quieto, que morava nos detalhes. Comecei a evitar ficar sozinha com ele. Me escondia no banheiro. Saía para ajudar minha mãe no tanque, mesmo quando ela não pedia. Eu só queria evitar os momentos em que ele pudesse se aproximar. Mas ele sempre achava um jeito. Começou a entrar no meu quarto mais vezes. Sempre com aquela desculpa de: "Só vim te dar boa noite." E os toques? Os toques ficaram mais longos, mais invasivos. Sempre por cima da roupa. Sempre com palavras doces. Como se aquilo fosse carinho. "Você é especial", ele dizia. "As outras não têm o brilho que você tem." Eu comecei a achar que a culpa era minha, que eu estava fazendo algo errado. Comecei a me vestir com roupas largas, a evitar olhar nos olhos das pessoas. Sentia vergonha, mas não sabia exatamente do quê. Na escola, minha professora perguntou uma vez por que eu estava tão quieta. Eu quis responder. Eu juro que quis, mas minha voz não saiu. Era como se tivesse um nó preso na garganta, e ele apertava cada vez que eu tentava falar. Tentei contar para minha mãe. Foi num fim de tarde. Eu disse: "Mãe, o pai tá estranho comigo." Ela nem parou de dobrar as roupas, só disse: "Ah, Lara, seu pai é assim mesmo, é só o jeito dele. Você tá ficando sensível demais, menina." Foi aí que eu entendi. Eu estava sozinha. O silêncio virou uma prisão, e eu era a única detenta. Eu passei a dormir com a caixinha de madeira escondida debaixo do travesseiro. Toda noite eu abria e lia aquele papel. Acho que tem algo errado com o meu pai. Toda noite eu relia, para lembrar a mim mesma que aquilo era real, que eu não estava inventando. Mas o medo me ensinou a mentir.
Eu mentia com o corpo, com o rosto, com os gestos. Mentia dizendo, tá tudo bem, quando tudo estava desmoronando por dentro. E ele sorria. Como se soubesse que ninguém ia me ouvir. Como se soubesse que o silêncio era o melhor cúmplice que ele tinha. A primeira vez que ele me tocou de verdade foi numa noite de quinta-feira. Tinha chovido. Eu lembro porque o telhado pingava perto da janela e eu ficava contando as gotas para tentar dormir. 1, 2, 3, até perder a conta. Minha mãe tinha ido dormir cedo. Meus irmãos também. A casa estava escura, úmida, em silêncio. Eu ouvi os passos dele no corredor, lentos, como se cada passo soubesse exatamente onde estava indo. Fingir que dormia nunca funcionava com ele. Ele sabia. Sempre soube. Ele se sentou na beira da cama, como já tinha feito tantas vezes antes. Mas dessa vez, não foi só olhar, nem só abraço. As mãos dele deslizaram pela coberta. E depois, por debaixo dela. Eu paralisei. Não chorei, não gritei. Só congelei por dentro, como se meu corpo tivesse saído de mim, como se eu estivesse assistindo aquilo acontecer com outra menina, uma que não era eu. Ele sussurrava coisas que hoje me arrepiam até os ossos. Coisas como, você é minha, ninguém pode te amar como eu amo. Depois ele saiu, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse me dado um beijo de boa noite. Eu fiquei ali, imóvel, as costas coladas no colchão, o cobertor encharcado de suor, o coração batendo tão alto que me doía nos ouvidos. Na manhã seguinte, a vida seguiu. Arroz no fogo, roupa para dobrar, cadernos para arrumar. E ele? Ele me deu bom dia com um beijo na testa. Na escola, desenhei uma menina com as mãos tapando os olhos. Minha professora elogiou o traço. Disse que eu era artista. O que ninguém viu foi que aquela menina do desenho era eu. E que eu não queria ser artista. Eu só queria desaparecer. Naquele dia, comecei a fugir de mim mesma. Criei outra versão de Lara. Uma que ria de piadas na sala de aula. Que respondia, tá tudo bem, sem pensar. Uma que fingia não lembrar o que aconteceu na noite anterior. Mas eu lembrava. Cada toque, cada palavra, cada segundo. E ele sabia disso. E talvez o pior de tudo era justamente isso. Ele sabia que eu lembraria. Era como se quisesse que eu carregasse aquilo para sempre. Foi no aniversário da minha irmã. Ela fazia 15 anos. A casa estava cheia de parentes, bolo com glacê branco, refrigerante morno na mesa da sala. Meu pai sorria, contava piadas, batia nas costas dos tios como se fosse o melhor homem do mundo. E eu sorria também, porque naquela casa tudo era teatro. Eu me lembro da música tocando alto, das luzes coloridas daquelas lâmpadas de festa penduradas no teto. Minha mãe dançava com minha avó. Minha irmã tirava fotos com as amigas. E eu estava sentada num canto, observando tudo, segurando um copo de plástico como se fosse um escudo. Foi quando ele se aproximou, encostou no meu ombro com firmeza e disse, num tom baixo, quase imperceptível, vem aqui comigo, rapidinho. Preciso te mostrar uma coisa. Eu hesitei, mas não havia espaço para dizer não. Nunca houve. Ele me levou até o quartinho dos fundos, aquele onde ficavam os objetos velhos, as caixas empoeiradas, os retratos antigos embolorados pelo tempo. Ele trancou a porta. E foi ali, no meio do riso da casa, no meio da festa, no meio de um parabéns para você, que ele destruiu tudo que ainda restava de mim. Dessa vez não foi toque leve. Não foi disfarçado de carinho. Foi brutal, frio, como se eu não fosse nada, como se ele já nem fingisse mais. Eu mordi os lábios até sangrar, porque gritar era impossível, porque ninguém teria ouvido, porque ninguém teria acreditado. Depois ele se levantou, ajeitou a camisa e disse, limpe o rosto antes de voltar, e sorria. Não estrague a festa da sua irmã. Eu fiquei ali por minutos que pareceram horas, sentada no chão de cimento, com as pernas sangrando, com o coração em ruínas. Eu tinha 12 anos. Quando voltei para a sala, o parabéns estava quase terminando. Alguém me entregou um pedaço de bolo. Alguém riu de alguma piada. E eu comi o bolo. Doce demais, amargo demais. Naquela noite, eu desejei morrer pela primeira vez. Fiquei olhando o céu pela fresta da janela e pedi, não sei a quem, para que aquilo tudo acabasse,
que o mundo explodisse, que o tempo parasse, que eu desaparecesse, mas nada aconteceu. O mundo seguiu, e eu segui junto como um corpo sem alma. Depois daquele dia, algo em mim morreu, e o que sobrou foi só o vazio. Depois daquele dia, eu me calei por dentro. Não era mais só medo, era algo mais profundo, uma espécie de anestesia. Eu andava pela casa, pela escola, pelas ruas, como se estivesse debaixo d'água. Tudo era abafado, lento, distante. Meu corpo passou a ser um peso que eu carregava com vergonha. Comecei a evitar o espelho. Não gostava da minha pele, nem dos meus cabelos, nem da forma como meus braços pareciam frágeis demais para se defender de qualquer coisa. Na escola, as notas caíram. Meus cadernos ficaram cheios de desenhos obscuros. Casas sem portas, pessoas sem rosto, árvores secas. A coordenadora chamou minha mãe para conversar. Ela voltou dizendo: "Estão dizendo que você está esquisita. Para de drama, Lara." Isso passa. Mas não passou. As visitas ao quartinho dos fundos continuaram. Sempre que a casa estava cheia. Sempre que a atenção estava voltada para outro lugar. Sempre sob ameaça velada. Se você contar, ninguém vai acreditar. Vão dizer que é invenção, que você está querendo aparecer. E eu acreditava. Porque ele era convincente. Porque já tinham me ignorado antes. Porque ele era meu pai. Comecei a desenvolver pequenas manias. Contava os azulejos do banheiro. Lavava as mãos várias vezes ao dia. Tinha medo de dormir com a porta fechada. E mais medo ainda de deixá-la aberta. Aos poucos, parei de falar com meus amigos. Meus olhos perderam o brilho. E o mundo parecia seguir num ritmo que não era mais meu. Minha mãe dizia que era fase. Meu pai fingia preocupação na frente dos outros. E eu só queria desaparecer, mas sem fazer barulho, sem que ninguém notasse. Aos domingos, na missa, eu observava o teto da igreja e imaginava Deus me vendo lá de cima. Eu me perguntava, será que ele vê mesmo? Ou finge que não? Numa noite qualquer, me tranquei no banheiro com a caixinha de madeira nas mãos. Abri o bilhete, o mesmo de sempre. A frase curta, a frase crua. Acho que tem algo errado com o meu pai. Só que agora eu sabia. Não era um acho, era certeza. E ainda assim, eu permanecia ali, calada, presa, sozinha. Comecei a achar que aquilo era minha vida, que sempre foi, que sempre seria. A primeira vez que pensei em fugir, eu tinha 13 anos. Não foi um plano elaborado. Não foi com mochila nas costas nem mapa desenhado. Foi só uma ideia, um impulso, um grito silencioso que dizia: e se eu simplesmente for embora? A vida em casa já não era mais suportável. Ele continuava. E eu estava me apagando. Uma tarde, voltei da escola e encontrei minha mãe chorando na pia. A água da louça corria, os olhos vermelhos. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que era cansaço. Sempre era. E naquele momento algo em mim se partiu de novo. Não como antes. Era diferente, era raiva. Raiva dela. Raiva por não ver, por não perguntar, por não escutar. Naquela noite, sentei no chão do meu quarto e abri a janela. Fiquei olhando a rua, as casas com luz acesa, os carros passando, os cachorros latindo ao longe. Pensei, alguém lá fora me ouviria? No dia seguinte, saí mais cedo da escola. Não voltei para casa. Andei sem rumo pelas ruas da cidade, com o uniforme amassado, o caderno nas mãos e um vazio no peito que parecia pesar toneladas. Passei horas num banco de praça, até anoitecer. Um senhor me ofereceu água. Uma moça perguntou se eu estava perdida. Eu disse que estava esperando minha mãe. Menti. De novo. Quando voltei, já era quase 9 da noite. Minha mãe me esperava no portão, furiosa. Disse que eu estava dando trabalho, que eu não era mais criança. Meu pai apenas me olhou, um olhar que dizia: não tente de novo. Mas eu tentei. Pouco tempo depois, escondi algumas roupas numa sacola e deixei debaixo da cama. Juntei moedas por semanas. Criei um trajeto mental até a rodoviária. Fiquei esperando o dia certo, o momento certo. E ele veio. Foi numa noite de sábado, depois de mais um toque, mais uma invasão. Esperei todos dormirem. Peguei a sacola. Saí de fininho.
Andei a pé até a rodoviária, que ficava a quase 40 minutos de casa. Comprei a passagem mais barata, um ônibus para Belo Horizonte. Nunca tinha ido tão longe, nunca tinha andado sozinha à noite. Sentei na última poltrona com a cabeça encostada na janela. E quando o ônibus começou a andar, pela primeira vez em anos, eu chorei. Baixo, em silêncio. Mas chorei. Não era alegria. Não era alívio. Era medo. Era culpa. Era dor. Mas também era liberdade. Ainda que por algumas horas. Era o começo de alguma coisa. Eu não sabia o quê, mas era o começo. Cheguei na rodoviária de Belo Horizonte com R$ 14 no bolso, uma sacola com 3 blusas, uma escova de dentes e um medo do tamanho do mundo. Não conhecia ninguém. Não tinha plano. Só tinha certeza de uma coisa. Não podia voltar. Passei a primeira noite sentada num banco de concreto, abraçada à minha própria sacola. Não dormi. Tive medo de tudo. Das pessoas, dos olhares, do frio. No segundo dia, uma mulher me notou. Ela vendia café numa barraquinha improvisada. Tinha olhos pequenos e cansados, mas parecia ver além. Você tá fugida, né? Ela perguntou sem rodeios. Eu congelei. Ela não insistiu. Só estendeu um copo de café e disse: bebe. Ninguém foge à toa. O nome dela era Ruth. Ela tinha perdido uma filha. Foi o que contou dias depois, quando comecei a ajudá-la na barraca, passando o troco, limpando as xícaras. Fiquei ali por quase 2 semanas. Dormia atrás da barraquinha, sob um toldo improvisado com plásticos pretos. Ruth dividia comigo o pouco que ganhava. Nunca me perguntava demais. Você fala quando quiser, ou nunca. Eu só não vou te deixar morrer aqui sozinha. Essas foram as palavras dela. E eu chorei. De novo. Pela primeira vez, por alguém. Um dia, ela apareceu com uma mochila usada. Disse: isso aqui era da minha filha. Eu acho que você precisa mais do que eu. Dentro havia um casaco, um caderno em branco e um par de meias grossas. Pela primeira vez desde que fugi, eu me senti humana. Não como a menina da rodoviária, mas como alguém que merecia ser cuidada. Naquele mesmo dia, escrevi minha primeira carta. Era para minha mãe. Escrevi, rasguei, escrevi de novo e depois guardei. Nunca enviei, mas escrevi, e escrever foi como voltar a respirar. Passei a escrever todos os dias. Desabafos, cartas que nunca entregaria, conversas com Deus, comigo, com a menina que eu fui e que não soube se proteger. Com o tempo, a escrita virou cura. Ruth dizia: você tem palavras que machucam, mas também tem palavras que salvam. Foi ela quem me levou até uma assistente social que visitava moradores de rua. Me apresentou como uma menina que só precisa de um lugar onde ninguém toque nela sem permissão. Foi essa frase que mudou tudo. A assistente social me levou a um abrigo provisório, um lugar simples, mas limpo, com portas que trancavam por dentro, com camas individuais, com silêncio seguro, e pela primeira vez desde que fugi, eu dormi, de verdade. Foram quase 2 anos até que eu voltasse a falar sobre o que aconteceu. Com todas as palavras, sem disfarces, eu estava num grupo de apoio, um círculo de cadeiras brancas, onde mulheres contavam histórias que se pareciam com a minha, algumas mais doloridas, outras assustadoramente idênticas. Ali, pela primeira vez, eu disse em voz alta: meu pai abusou de mim por anos, e ninguém fez nada. O silêncio que seguiu não foi o da vergonha, foi o do acolhimento, da escuta. Depois da roda, uma das psicólogas se aproximou e perguntou: você quer denunciar? Eu não respondi na hora. Saí andando, chorei, me encolhi, mas algo em mim mudou depois daquela pergunta. Naquela noite, escrevi no caderno: ele não tem mais poder sobre mim. Dias depois fui até a delegacia, tremendo, suando, achando que iam rir da minha cara. Mas fui. A delegada era uma mulher de rosto firme e olhar humano. Me ouviu em silêncio. Não me interrompeu. Só me deu tempo. Depois me explicou o processo. Me perguntou se eu tinha provas, testemunhas, registros. Eu disse que só tinha as minhas palavras. Às vezes é o suficiente. E mesmo quando não é, a gente começa por elas. Ela respondeu. O processo foi lento, doloroso, cheio de buracos. Minha mãe foi chamada a depor. Ela chorou. Disse que não sabia de nada. Disse que nunca imaginou. Foi como ser apunhalada de novo.
Mas dessa vez eu aguentei em pé. Quando ele foi intimado, negou tudo. Disse que era mentira, que eu tinha problemas mentais, que queria destruir a família. Mas havia mais. Uma prima, 10 anos mais velha, ouviu falar do caso. Ela também resolveu falar. Contou que ele havia feito o mesmo com ela quando ela era pequena. 2 vozes já não podiam mais ser ignoradas. O processo correu por mais de 1 ano. Ele não foi preso, mas teve que sair da cidade. Virou fantasma. Desapareceu. E pela primeira vez minha casa deixou de ser ameaça. Voltar para lá anos depois foi como entrar num campo de guerra abandonado. As paredes tinham a mesma cor, mas tudo parecia menor. Até ele. De pé no antigo quartinho dos fundos, agora vazio, olhei para o chão onde tantas vezes me senti invisível e disse em voz baixa: "Você não venceu. A vida depois da dor não é filme com final feliz. Não tem música de piano nem céu limpo no último quadro. Tem recaída, tem medo. Tem dias em que a gente acorda e ainda sente o cheiro do passado. Mas também tem recomeço. Começou devagar, quase sem que eu percebesse. Um dia, consegui dormir sem trancar a porta 3 vezes. No outro, consegui olhar nos olhos de alguém sem baixar a cabeça. Pequenas vitórias. O abrigo me encaminhou para um programa de reintegração social. Fiz cursos, participei de oficinas, escrevi textos que outras meninas liam e diziam: "Parece que você contou a minha história." Descobri que a minha dor tinha eco. Conheci a Júlia numa dessas oficinas. Ela era barulhenta, cheia de tatuagens e ria alto. No primeiro dia, me abraçou como se já me conhecesse e disse: "Eu gosto de gente que sobreviveu." A gente virou amigas. Ela me apresentou ao Centro Cultural, onde dava aulas de teatro para jovens em situação de vulnerabilidade. Fui assistir um ensaio, sentei no fundo e chorei. Não pelas cenas, mas por estar ali, viva. Pouco tempo depois, comecei a escrever pequenas cenas, fragmentos da minha história transformados em diálogo. Era estranho ouvir outras vozes dizendo coisas que eu tinha vivido, mas também era libertador. A primeira vez que ouvi aplausos foi num palco improvisado com 30 cadeiras de plástico e uma luz pendurada. Um senhor veio até mim depois da peça e disse: "Você tem um dom. Não pare." E eu não parei. Terminei os estudos, consegui um estágio num projeto social. Fui chamada para participar de uma roda de conversa numa escola pública, para falar sobre abuso, sobre silêncio, sobre coragem. A primeira menina que me procurou depois da fala tinha 12 anos. Olhos grandes, voz baixa. Me disse: "Eu acho que o que aconteceu com você está acontecendo comigo também." Eu a abracei e entendi. O que me machucou também poderia servir para impedir que outras fossem feridas. A dor que quase me matou agora era instrumento de cura. Não existe volta ao que eu era, mas existe escolha sobre o que eu posso ser agora. E hoje escolho ser abrigo. Se você chegou até aqui, ouvindo tudo o que eu tinha para contar, obrigada, de verdade. Talvez você esteja aí do outro lado da tela, sentindo algo que não sabe nomear. Talvez tenha se lembrado de algo seu, de uma dor antiga, de um silêncio que ninguém nunca escutou. Ou talvez esteja ouvindo pela primeira vez uma história como essa e sentindo o estômago embrulhar, o peito apertar, o coração bater estranho. Seja qual for o caso, eu quero que você saiba. Você não está só. Quando eu fugi de casa, eu achava que estava quebrada, que nunca mais seria inteira, que minha história ia acabar na rodoviária. Mas ela não acabou ali, nem nas noites frias, nem nos olhares que me julgaram, nem nos processos que quase me silenciaram de novo. Minha história continuou. Continua, porque a verdade, mesmo quando negada, encontra um jeito de existir. Eu não me tornei forte de repente. Eu chorei em 1000 cantos antes de conseguir firmar os pés no chão. Mas hoje, ao olhar para trás, eu não vejo só a dor. Eu vejo também a coragem. A menina que escreveu: "Acho que tem algo errado com o meu pai", num pedaço de papel. Hoje escreve isso aqui, olhando para você, sem baixar os olhos. Se você passou por algo parecido, por menor que tenha parecido aos outros, por mais que tenham te chamado de exagerada, de sensível, de mentirosa, eu estou aqui para te dizer: você não inventou sua dor. E não importa quanto tempo tenha passado, ainda dá tempo de se escutar,
de pedir ajuda, de recomeçar. A dor que você carrega não precisa te definir. Ela pode ser a semente de algo novo, de um futuro onde você é respeitada, amada, escutada. Eu não sou mais a favorita de ninguém. Hoje, eu sou minha. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha. Não por mim, mas por quem ainda está em silêncio. Me conta aqui, o que você sentiu ouvindo tudo isso? Porque talvez, só talvez, sua resposta seja o começo da sua cura também.